Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21. Romanos 12, verso 9 até o verso 21. Enquanto os irmãos procuram, só relembrando aqui que nós estamos iniciando mais uma série, estamos na segunda mensagem, a série Vivendo a Vida de um Cristão. Essa é a proposta que nós nos deparamos a partir do capítulo 12 desta carta. Paulo até o capítulo 9, em especial, Paulo está tratando das coisas que diz respeito ao homem interior. Aquilo que o Evangelho, a salvação, a cruz de Cristo pode realizar e realiza dentro de nós, até o ponto de que sejamos considerados justificados em Cristo Jesus. Sobre nós não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E nessa mesma alegria, recebendo essa grata justificação no Senhor, nós continuamos no capítulo 12 agora, onde Paulo vai chamar a atenção da igreja, dizendo que a obra que o Senhor realiza nas nossas vidas, ela é completa. E se ela é completa, ela trata do lado de dentro e trata também do lado de fora. Aquilo que o Senhor promove dentro dos nossos corações, ela reverbera nas nossas ações do lado de fora. E é por isso que Paulo, a partir do capítulo 12, ele vai chamar a atenção da igreja, incentivando aquela igreja a não somente pensar como uma nova criatura, mas também viver e agir como uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, assim como foi semana passada, o presbítero Júlio, ele ministrou aos nossos corações aquilo que Paulo escreveu, chamando-nos a atenção de que nós precisamos ter uma atenção especial com os relacionamentos interpessoais. E do versículo 1 ao versículo 8, segundo aquilo que Deus ministrou ao coração do irmão Júlio e aos nossos corações, Paulo fala conosco a respeito das relações interpessoais, que fala a respeito de uma pessoa suprema, que é a nossa relação com Deus, e depois vai falar a respeito dos relacionamentos interpessoais com o próximo de uma forma geral. E a partir do versículo 9, Paulo ele vai continuar falando sobre os relacionamentos, que é no ambiente dos relacionamentos que o homem exterior, ele se manifesta, ele frutifica, e ele também revela que é um discípulo e uma discípula do Senhor Jesus. E a partir do versículo 9 até o versículo 21, que é o que nós vamos tratar hoje, Paulo vai nos chamar a atenção acerca dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo Jesus e também com os nossos inimigos. Amém? As nossas relações com os nossos irmãos em Cristo Jesus e com aqueles que se levantam muitas vezes contra a nossa vida, de alguma forma promove algum tipo de perseguição à nossa vida. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, começando então a partir do versículo 9 até o versículo 21, onde está a nossa leitura. Por ser um texto bem extenso, adianto aos irmãos que não será uma pregação com muita profundidade em detalhes, porque a quantidade de versículos não permite, senão nós vamos ter que ficar aqui até umas 10h30, 11 horas, mas nós vamos olhar para tudo aquilo que Paulo escreveu do versículo 9 ao versículo 21 e tirar pontualmente lições importantes para nós, tá certo? Versículo 9. Diz assim: o amor deve ser sincero, em outros textos, não fingido. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem
o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior à sua. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que texto maravilhoso o apóstolo Paulo nos deixou aqui para a nossa edificação. E, meus irmãos, fazendo aqui uma rápida introdução acerca deste cenário, falando sobre relacionamento com os irmãos em Cristo e com os inimigos, é importante a gente observar que quando fala a respeito de relacionamento, nós vivemos uma época marcada por relacionamentos bem superficiais. Por muitos motivos e justificativas que muitos de nós levantamos, nós acabamos sendo marcados por relacionamentos cada vez mais superficiais. E somos uma geração assim, de relacionamentos superficiais, relacionamentos cada vez mais marcados por individualismo e até mesmo por extremismo, né? Mas o interessante é que pessoas rompem amizades por pequenas divergências. Famílias vivem divididas e o ódio parece encontrar cada vez mais espaço na sociedade. E, tristemente, por consequência, penetra muitas vezes na nossa vivência cristã, na nossa vivência como igreja. Entretanto, irmãos, a igreja de Cristo é chamada a viver um padrão completamente diferente disso. Em Romanos 12, esse capítulo todo, o apóstolo Paulo descreve como deve ser a vida daquele que foi transformado pela misericórdia de Deus. A começar nos versículos 1 e 2, nós percebemos o que Paulo está querendo chamar a atenção, de como a nossa vida agora é diferente, a partir do momento que fomos chamados para uma maravilhosa salvação e temos sido transformados desde então. O Evangelho não apenas muda a nossa relação com Deus, mas ela também, irmãos, muda, transforma a maneira como tratamos os nossos semelhantes, como nós tratamos os nossos irmãos em Cristo, e também como nós tratamos até mesmo os nossos inimigos. Então, nós estamos aqui diante de um cenário que nos fala a respeito de um evangelho que nos transforma de uma forma integral, que começa lá nas profundezas do nosso ser, mas que deságua na vida diária e na convivência mais simples e trivial dos nossos dias, com as pessoas mais importantes e ilustres, mas também com as pessoas mais simples e mais necessitadas na nossa jornada. Bom, o amor cristão não é um sentimento passageiro, irmãos. É uma decisão produzida pelo Espírito Santo, que governa todas as nossas relações. Assim, nosso relacionamento com irmãos e inimigos revela o quanto o Evangelho realmente governa a nossa vida, porque estamos falando de um amor que estamos aprendendo de um Deus que salvou a nossa vida manifestando esse amor. E esse amor também está agora penetrando nos nossos corações e a cada dia precisa se desenvolver, precisa fortalecer para que nós possamos então entender que tudo aquilo que Deus começou lá do lado de dentro,
Ele vai continuar fazendo lá de fora, nas nossas vivências e nos nossos relacionamentos. João, no capítulo 13, no versículo 35, ele diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo conhecerá os verdadeiros discípulos não pela pregação, não pela sua capacidade intelectual, mas sim por amar uns aos outros. E então, olhando aqui, vejamos o que Paulo nos ensina sobre isso, sobre relacionamentos com os irmãos e com os inimigos. Primeira coisa que Paulo começa falando para nós, e ele destaca logo no versículo 9, é o fundamento que serve de sustentação para que eu e você consigamos caminhando juntos, movido por esse amor, nesse relacionamento uns pelos outros. Paulo vai dizer no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. E ele diz, detestai o mal e apegando-vos ao bem. Dentro desse versículo nós aprendemos a primeira lição. Amor sincero é o fundamento para as nossas relações interpessoais. Nem eu, nem você, nenhum de nós somos capazes de desenvolvermos um relacionamento profundo, um relacionamento de fato duradouro, um relacionamento que seja uma mão dupla de frutificação, ou seja, um relacionamento que frutifique a sua vida, mas que também frutifique a minha vida, que edifique a sua jornada e que edifique a minha jornada. E interessante que Paulo ele vai começar dizendo, o amor seja não fingido, o amor seja sem hipocrisia, o amor seja segundo a explicação e também o significado da palavra que Paulo usa ali ao escrever. Paulo usa a palavra que o amor seja sem máscara. O amor seja sem máscara. Paulo, ele usa aqui nessa palavra, uma palavra que normalmente era usada para se referir aos atores daquela época. Os atores que nos palcos, quando iam lá contracenar, interpretar um personagem, não era como se tem hoje, né? Mas eles tinham o hábito de cada personagem tinha uma máscara. Cada personagem tinha uma maquiagem específica para justamente a interpretação daquele personagem. E Paulo ele vai pegar justamente esta palavra para dizer o seguinte, que o seu amor, que o meu amor e que o nosso amor seja um amor sem máscaras. Que o nosso amor, que aquilo que vai servir de sustentação para os nossos relacionamentos, seja um amor que não precisa de subterfúgios, que não precisa, irmãos, de nenhum tipo de máscara, de maquiagem, que não precisa de nenhuma forma de demagogia, de hipocrisia, mas que o meu amor, o seu amor, o nosso amor mútuo seja um amor sincero, sem cera, sem máscara. A palavra hipocrisia, então, descrevia justamente esse sentido. Paulo afirma que o amor cristão não pode ser uma máscara. Lá em 1 Timóteo, está lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai ensinar Timóteo no sentido de pastorear a igreja em Éfeso, dizendo, olha Timóteo, o objetivo desta instrução é o amor que procede do quê? De um coração puro, um coração limpo, um coração verdadeiro, um coração sincero. E ainda mais, o amor que procede não somente de um coração puro, mas esse amor sincero procede de uma boa consciência.
Ou seja, uma consciência sem segundos interesses, mas uma consciência boa, pura e honesta. E ainda ele fala que o amor que procede à fé sem hipocrisia, sem máscara. Então nós olhamos aqui e vemos Paulo trazendo para as nossas vidas uma importante lição, dizendo que nenhum relacionamento poderá ser bem sucedido do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista daquilo que está no coração de Cristo, se primeiro nós não nos atentarmos à realidade de que devemos ser governados por amor sincero em nossos corações. Aquilo que me move em direção do meu irmão, que me move em direção da vida de alguém, deve ser um amor sincero, não fingido, sem máscara, um amor que seja absolutamente transparente. Absolutamente transparente. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22, ele vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma. Quando que a nossa alma foi purificada? Quando entregamos a nossa vida a Jesus. Quando Ele entrou em nós como nosso Salvador, como nosso Redentor. E a partir dali, então, Ele veio e justificou a nossa vida. E a partir dali, um processo agora de transformação está sendo realizado em nós. Desde que permitamos, mais um processo se inicia a partir de então. E interessante que ele fala, tendo então purificado a vossa alma, ele diz o seguinte: amai-vos ardentemente uns aos outros de coração puro. Se você teve a sua alma purificada, a mim e a você, resta somente um objetivo: que nós possamos agora exercitar a nossa fé, a nossa vida, num projeto de amar as pessoas ardentemente com um coração puro. Não é amar de qualquer forma, é amar ardentemente. E é maravilhoso, irmãos, que Paulo ele deixa primeiramente essa lição para nós, que o amor sincero é o fundamento das nossas relações. Às vezes nós não entendemos por que alguns relacionamentos interpessoais que nós entramos não vai bem, não dá certo. E a gente não entende. E às vezes a resposta está muito dentro daquilo que Paulo está nos chamando a atenção hoje. Às vezes, na jornada desse relacionamento, nos falta o amor sem máscara, o amor sincero, o amor ardente por aquele irmão, por aquela irmã, por aquela pessoa que o Senhor tem colocado diante de nós. Então, o primeiro ponto importante, que o amor sincero seja o fundamento das nossas relações. E Paulo continua dizendo, dentro dessa realidade do amor sincero, existe dois lados. O primeiro lado, prático, da manifestação desse amor sincero, é detestar o mal. É o meu e o seu posicionamento em relação ao que é mal no nosso relacionamento. É a minha postura em relação àquilo que é mal no meu relacionamento com você e no seu relacionamento comigo. E qual é a minha posição em relação ao mal no meu relacionamento com você? É de detestar qualquer forma de mal que eu possa fazer ou sentir a respeito de você. É detestar o mal. Se alguma raiz de mal surgir na jornada da minha convivência com você, eu preciso imediatamente recorrer ao amor sincero, recorrer ao amor ardente no meu coração. E se porventura o amor sincero no meu coração estiver apagado, estiver fraco, eu preciso clamar aos pés do Senhor Jesus e pedir, Senhor, reforce o amor no meu coração, fortaleça o meu coração, e que esse amor sincero volte a brotar e a jorrar dentro de mim, assim como jorra a partir do Senhor. E é maravilhoso que o amor não aceita o pecado como se fosse algo normal.
O amor sincero, o amor ardente que brota, que jorra no seu coração e no meu coração, ele não negocia, ele não aceita o pecado como se fosse algo normal da minha relação com você. O amor, por mais que pareça uma coisa como se fosse algo sensível, como se fosse algo meigo, o amor, ele não é permissivo. O amor não é permissivo. Porque o amor, ele é transparente. Ele é verdadeiro. O amor que vem de Cristo, ele é genuíno. E nos nossos relacionamentos, o mal não pode ter espaço, ele não pode ter vez, porque o amor que está em nós, ele dilui esse mal, ele revela esse mal, e ele coloca à prova esse mal. Provérbios 8, verso 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor, o fato de você adorar o Senhor. Quem é um adorador do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem uma reverência a Deus, aquele que tem uma admiração por Deus, ou seja, aquele que tem um temor, isso não é medo, isso é mais um respeito. Tá? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quanto mais eu admiro o meu Senhor, mais eu aborreço o mal. Quanto mais eu me conecto com o meu Deus, mais eu detesto o mal. E por quê? Porque eu começo a amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Eu começo a abraçar o que Ele abraça e começo a repudiar o que o meu Deus repudia. E é maravilhoso a gente observar isso, que lá no Salmo 97, verso 10, o salmista ainda vai dizer: vós que amais o Senhor, também odiais o mal. Se você está se esforçando em amar a Deus, maravilha, mas na mesma medida se esforce em odiar o mal. E é dentro dessa perspectiva do mal que nós ouvimos Paulo dizendo: detestai o mal. Porque amar alguém de forma genuína, amar alguém de forma sincera, significa, a primeira postura, detestar o mal. Se levantar contra qualquer forma de mal que você ou eu possamos realizar acerca deste relacionamento, da vida deste alguém. Não apenas isso, Paulo ainda vai dizer no final do verso 9, apegando-vos ao bem. Ou seja, em relação ao mal, eu me posiciono detestando. Em relação ao bem, eu também me posiciono, mas não detestando, mas me apegando. O mal eu expulso, mas o bem eu me apego. Amém? Olha só o que Paulo diz. O verbo transmite aqui a ideia de permanecer firmemente unido ao bem. Filipenses 4:8, muito conhecido de todos nós, ensina-nos a ocupar a mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é justo e tudo que é puro. Tudo que é amável. Nisso pensai. Ou seja, tudo que aponta para o bem precisa ser algo que nos acompanhe. Cada passo que nós dermos, o mal tem que ser repudiado e o bem tem que nos acompanhar. E é nesse sentido, com essa visão, que Paulo está dizendo: olha, que o vosso amor nos vossos relacionamentos seja não fingido, seja sem máscara, seja sincero, se posicionando nas duas extremidades. Sobre o mal, você odeie, mas sobre o bem, você se apega e nele você multiplica. Amém, irmãos? Nossa sociedade costuma separar amor e verdade. O evangelho é o contrário, ele une os dois. Quem ama, rejeita o mal e abraça aquilo que agrada a Deus. Paulo
quando ele escreveu também a uma outra igreja na região da Galácia, no capítulo 6, o verso 10, ele diz assim, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu e você temos o dever de fazermos o bem a todos, mas Paulo diz o seguinte, principalmente aqueles que são irmãos em Cristo com você. Aqueles que Deus colocou para você caminhar junto, para você dividir a jornada. Aqueles que Deus colocou, te presenteou para você congregar junto a esses, você deve um amor, vamos dizer assim, reforçado. E é interessante isso, né? E porque Paulo, ele vai deixar o fundamento para nós que o nosso amor seja sincero, não fingido, sem máscara. Esse é o fundamento para qualquer relacionamento dar certo. Para o seu relacionamento dar certo com Deus, você tem que ter com Ele um amor sincero. Para o seu relacionamento com seu vizinho dar certo, você tem que ter um relacionamento não fingido, sem máscara com ele. Para o seu relacionamento com a sua esposa dar certo, com o seu marido dar certo, você tem que ter o quê? Um amor não fingido. Para o seu relacionamento para com os seus irmãos em Cristo, amor não fingido, amor sincero. Com os seus inimigos, amor fingido, amor sincero. Se não for assim, tudo vai ser difícil. Mas esse é apenas o primeiro degrau. O segundo degrau que Paulo começa a desenvolver depois de nos expor o fundamento no versículo 9, está a partir do versículo 10. Onde ele vai dizer assim, agora você precisa então entender o primeiro ambiente, de onde você vai começar a levantar construções de relacionamento sobre esse fundamento chamado amor sincero. E aí ele começa a falar sobre esse segundo degrau, que é justamente amar sinceramente os seus irmãos em Cristo. Amar sinceramente os seus irmãos em Cristo. Lembrando o que Paulo já disse, havia dito lá aos Gálatas, capítulo 6, verso 10. Que devemos amar a todos, mas principalmente os da família da fé. E aí você pode perguntar, mas por quê? Eu tenho que amar todos, mas principalmente da família da fé? Por quê? Irmãos, é muito simples. É porque se existe relacionamento que mais beneficia a sua vida para o crescimento, é o relacionamento com os seus irmãos de fé. Se existe uma dimensão que exercita a sua fé, que exercita a sua salvação, que exercita a nossa maturidade, é justamente na dinâmica de relacionamento com os nossos irmãos de caminhada. É os irmãos que nós estamos caminhando todos os dias. É com esses irmãos e irmãs que nós estamos dividindo a nossa vida diariamente. E se existe um ambiente onde nós somos constantemente exercitados e por meio disso crescemos, é no convívio que temos com os irmãos da nossa caminhada de fé. Eu ouso dizer que nem na minha caminhada com a minha esposa eu cresço tanto quanto eu cresço na minha caminhada com vocês. Nem na minha caminhada com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de universidade, com os meus vizinhos, nem com essas pessoas eu cresço tanto quanto eu cresço e exercito a minha fé caminhando com vocês. Porque com vocês eu procuro conviver mais. Com vocês eu procuro caminhar mais de perto. E aí, meus irmãos, o filtro vai saindo, né? E aí a gente é como a gente é mesmo. Com os nossos acertos e erros, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. É na caminhada com o povo de fé, onde nós mais somos exercitados para crescer. Amém? Então não é à toa que Paulo vai dizer que nós devemos amar a todos, mas principalmente da família de fé.
Porque quando nós somos bem-sucedidos na jornada entre irmãos, provavelmente seremos bem-sucedidos na convivência com as pessoas lá no trabalho. Porque aqui nós somos afiados. Aqui é o ferro afiando ferro. Aqui nem sempre acertamos uns com os outros. Mas, como na verdade, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros, o nosso alicerce, nosso relacionamento está sendo fundamentado no amor sincero, no amor sem máscara. Então, por mais que nós erremos uns com os outros, isso não é suficiente para acabar com o nosso relacionamento. Porque o amor sustenta todas as coisas. Amém? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que o amor é invencível. Amém, irmãos? O amor é invencível. Não há nada, irmãos, nenhuma dificuldade na jornada, nenhum tipo de situação complicada nas nossas relações que seja mais poderoso do que o próprio amor que precisa estar no meu coração e no seu coração uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Depois de apresentar o princípio do amor sincero, Paulo mostra como esse amor se manifesta dentro da família de fé de forma prática, tá? Aqui eu não vou me apegar muito assim, porque são vários, né? Então, eu quero só chamar a atenção dos irmãos de como se manifesta o nosso amor sincero pelos nossos irmãos. Como que se manifesta? Então vamos lá? Versículo 10, irmãos. O versículo 10, a parte inicial, vai dizer assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O início do versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O nosso amor entre irmãos precisa se manifestar através da nossa cordialidade uns com os outros. O nosso afeto uns com os outros. A demonstração de carinho, de doçura, de preocupação uns com os outros. É isso que Paulo está falando para nós. Ele está falando o seguinte: olha, se Deus começou a fazer uma obra na nossa vida lá de dentro, essa obra, para ser completa, ela precisa ser vista do lado de fora. Não como algo a ser exibido, mas como algo natural que surge como um fruto. Como um fruto. Se você, por exemplo, olhar para um coqueiro e esperar dele que ele dê um fruto, como fruto uma laranja, meu irmão, ele vai passar lá centenas de anos e nunca vai conseguir frutificar uma laranja. Porque ele é um coqueiro. Mas se você esperar do coqueiro um coco, você não precisa nem fazer vigília. No momento certo, na estação certa, naturalmente o coco vai começar a brotar. Ele vai amadurecer e ele vai estar pronto para fazer o bem para alguém que o consumir. Assim também é na nossa caminhada cristã. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você e eu, se nós somos nova criatura, se nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós não precisamos fazer força para demonstrar afeto, para demonstrar carinho, para demonstrar essa doçura, essa cordialidade. Não é necessário isso, porque naturalmente, se somos novas criaturas, vai surgir de forma espontânea esse desejo de tratar uns aos outros bem. Então, a primeira expressão prática que Paulo fala de um amor sincero aos irmãos é demonstrar afeto verdadeiro, demonstrar essa cordialidade. A igreja não é apenas uma organização, mas se lembrem, a igreja é uma família.
E quem disse isso? O próprio Paulo. Quando você olha em Efésios 2, verso 19, Paulo diz assim, ó, sois da família de Deus. Efésios 2, 19. O escritor aos Hebreus, do capítulo 13, verso 1, vai dizer assim, ó, seja constante o amor fraternal, amor de irmão. Não é de vez em quando, irmãos, é constante. Não é uma vez sim, uma vez não. Constante. Seja o vosso amor constante para com o seu irmão. Segunda prática, segunda demonstração prática, segundo Paulo, de amor sincero aos irmãos, ainda no versículo 10, está lá, preferindo-vos honra uns aos outros. O que Paulo está dizendo? Que nós devemos preferir em honra os outros. Preferir em honra os outros significa o orgulho destrói relacionamentos. E o amor celebra as vitórias do outro em vez de competir com ele. O orgulho destrói relacionamentos porque o orgulho faz com que no relacionamento, seja com quem for, no meio da nossa comunidade de fé, nos faz ser cheio de razão. Eu sempre tenho que ter razão. Eu sempre tenho que ser o holofote, eu sempre tenho que ser o foco. É desse orgulho que Paulo está falando. Então Paulo fala que esse tipo de sentimento de necessidade destrói relacionamentos. Cheio de vaidades, destrói relacionamentos. Mas Paulo fala, e o amor celebra a vitória do outro, em vez de competir com ele. Não pode haver competição. Filipenses 2, verso 3 e 4, diz assim, nada façais por rivalidade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse deve ser o nosso olhar. Tendo como fundamento, irmãos, o nosso amor sincero. Tendo como fundamento esse amor, a prática naturalmente começa a surgir. Demonstração de afeto verdadeiro, preferindo honrar os outros. E agora no versículo 13, Paulo coloca o seguinte, compartilhando necessidades. No versículo 13 ele diz assim, ó, compartilhai as necessidades dos santos, ou seja, dos irmãos em Cristo. Praticai a hospitalidade. O amor não permanece apenas nas palavras, ela compartilha tempo, compartilha recursos, deve compartilhar atenção, deve compartilhar cuidado. Quando nós olhamos justamente para esse cenário, Paulo está dizendo, olha, o amor sincero, ele precisa manifestar nos relacionamentos entre os irmãos. Ainda, Paulo continua dizendo, no versículo 15, ele fala o seguinte, olha, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, na nossa caminhada juntos, na nossa jornada, precisamos fazer com que essa seja uma realidade. O apoio aos irmãos, o apoio mútuo uns aos outros. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso exige, irmãos, empatia. Que a alegria do outro seja também o nosso sorriso. Que o choro do outro seja também a nossa tristeza. E que mesmo quando nós, em algum momento, nos faltar recursos, nos faltar, quem sabe, possibilidades materiais, de ser mais assertivo em determinada situação e vida, mas que não nos falte o coração, que não nos falte o ombro, que não nos falte o apoio. Porque muitas vezes, irmãos, mais valioso do que 100 mil reais sendo doado para alguém, é um ombro emprestado, muitas vezes para chorar. É um ouvido emprestado para que a pessoa possa desabafar. E também, quem sabe, alguém para dizer,
estou feliz juntamente com você. Estou feliz pelo seu sucesso. Às vezes vale mais do que muitas notas. Vale mais o nosso coração. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, quando nós formos colocar em prática o nosso amor sincero, nos lembremos do apoio aos nossos irmãos. E em último lugar, nessa primeira parte, Paulo, no versículo 16, ele coloca o seguinte, vivei em concordância entre vós, adotai um comportamento humilde com todos. Paulo está falando sobre, nos nossos relacionamentos uns com os outros, devemos viver esta unidade. Devemos viver esta humildade uns com os outros. Paulo conclui dizendo, tenham o mesmo sentimento, em outras versões, tenham a mesma atitude. As duas estão certas. Apesar de serem duas palavras aparentemente distintas, mas está fazendo menção da mesma coisa. Lembra que eu falei no começo que a transformação, a obra que Deus faz na nossa vida, ela começa do lado de dentro e prossegue do lado de fora? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, por isso que essas traduções às vezes variam, dizendo sentimento, porque é aquilo que Deus faz do lado de dentro. E às vezes falando das atitudes, é os frutos que nós estamos colocando do lado de fora. Mas os dois estão falando da mesma obra, do mesmo cenário, do que Deus está fazendo dentro de nós. Ele apenas está indicando que essa obra é completa. Ela arrebatou o meu sentimento, o meu interior, e essa verdade arrebatou as minhas atitudes, as minhas ações. Todas elas estão agora alinhadas, porque o amor sincero do Senhor foi tão profundo e verdadeiro no meu coração que eu estou frutificando. Aquilo que está do lado de dentro está sendo um espelho para o lado de fora. Amém, irmãos? Então é por isso que às vezes vem essa mudança. Mas não sejam sábios aos vossos próprios olhos. A comunhão floresce quando a humildade substitui o ego. Quando a humildade substitui o ego. No versículo 16, na minha versão, Paulo fala assim, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Lá, na igreja de Roma, era um problema isso. Mas Paulo está dizendo o seguinte, não deve ser mais um problema. A diferença social no relacionamento entre irmãos não deve ser um problema. A diferença intelectual dentro da caminhada de fé entre irmãos em Cristo não pode ser um problema. As capacidades e as diversidades que há entre os irmãos não pode ser um empecilho para que nós continuemos caminhando juntos e que nós tenhamos uns pelos outros amor sincero, que vem do fundo da nossa alma, do nosso coração e transborda das nossas ações do lado de fora. Então Paulo está falando que uma atitude prática de alguém que está amando sinceramente o irmão em Cristo é viver em unidade, em humildade. Bom, uma igreja saudável não é formada por pessoas perfeitas. E todos nós sabemos disso, né? Não é formada por pessoas perfeitas. Mas por pessoas que decidiram amar umas às outras como Cristo as amou. O problema aqui, irmãos, Paulo não está dizendo a gente sentir. Porque hoje está na moda essa coisa, que traz tanto problema no nosso entendimento. Eu sou o que eu sinto. E eu faço e eu correspondo ao que eu sinto. Se você me fizer sentir algo bom, eu correspondo também com algo bom. Se você me fizer sentir bem, eu vou te fazer se sentir bem. Tem muitos casamentos acabando por causa disso. Tem muitos relacionamentos entre irmãos que já foram pro ralo por causa disso. Porque nós estamos trazendo do mundo um conceito caído, equivocado de amor. E estamos querendo colocar aqui dentro, no lugar do conceito cristão, no conceito verdadeiro do que é amor. Porque amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Amar
você escolhe. Você escolhe. E cada vez mais que somos exercitados a amar um ao outro, porque escolhemos assim, cada vez mais nós vamos aprender a amar um ao outro. Porque foi uma escolha. Se for sentimento, irmãos, nós sempre vamos encontrar alguma coisa no outro que a gente vai olhar e falar, sai pra lá. Não gosto muito daquela irmã não, rapaz. Gosto muito daquele irmão não. Ah, aquele irmão tem um jeito estranho. Aquela irmã tem um jeito esquisito. É esquisito porque não é igual ao meu. Tudo que é diferente do meu é esquisito, né, irmãos? Mas entenda, se o dele é diferente do seu e você acha esquisito, então provavelmente ele está achando você esquisito também. O seu jeito é esquisito para ele. Então o sentimento aqui não é o padrão. O padrão aqui é entender que o amor que nós precisamos desenvolver, você não pode produzir. Eu não posso produzir. Esse amor, ele é distinto de Deus. E é Ele que nos ensina. E Ele nos ensina que amor é uma decisão. Tudo é uma escolha. Ah, mas a pessoa não merece. Não é esse o critério. O critério é o seguinte: você vai escolher certo ou você vai escolher errado? Você vai escolher bem ou vai escolher mal? Ah, mas não merece. Não, mas não é esse o critério. A ordem já foi dada: amai-vos a todos, especialmente os da família da fé. Então, irmãos, uma igreja saudável não é formada por pessoas perfeitas, mas por pessoas que decidiram amar umas às outras como Cristo as amou. E interessante que isso, até para o casamento, né? Se a gente, irmãos, for querer dar uma fortalecida no casamento só quando o cônjuge faz o bem para nós, faz o que a gente gosta, todo casamento acaba, irmãos. Todo casamento acaba. Agora, o que fortalece a união conjugal para que cada vez mais a gente fale a mesma língua é quando eu, sem esperar nada em troca, eu decido amar aquele que está ao meu lado ou aquela que está ao meu lado. É uma escolha. Isso é uma escolha. Mas, irmãos, vamos lá. 3. O terceiro degrau, irmãos, a base, o fundamento para qualquer relacionamento é o amor sincero. O amor sem hipocrisia. O amor sem máscara. Tá certo? Tá lá o alicerce. E aí, eu tenho que levantar um muro chamado relacionamento com os meus irmãos. E aí eu tenho outro muro agora para levantar. Que é o relacionamento com aqueles que me perseguem, rapaz. Aí é dureza, hein? É amar sinceramente aqueles que me fazem sentir mal. Aqueles que me fazem sentir a pior pessoa do mundo. É esses aí que a gente usa o mesmo fundamento. O amor não fingido. Ou seja, você tem que amar e isso não ser uma mentira. Isso significa que é escolher amar essa pessoa, entende? E assim, dizer e entender que isso é o melhor. E dizer, não, rapaz, é isso que ele merece o meu amor. Ela arrebentou com a minha vida, mas ela merece o meu amor. É loucura isso ou não? Ele defamou a minha vida, o meu nome na praça, mas ele merece o meu amor. Ele acabou com a minha vida, mas ele merece o meu amor. Irmãos, é isso aí. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Ai, rapaz. A gente geme, né, irmãos? Quando a gente escuta essas coisas, a gente geme, né? Nossa humanidade ainda está sendo trabalhada pelo Senhor, né? Então, amem sinceramente os seus inimigos. Talvez aqui esteja o maior desafio do cristianismo, com certeza. Jesus já havia ensinado isso no Sermão do Monte.
Você lê lá Mateus 5, você vai ler tudo isso aí, ó. Inclusive amar o inimigo também. E aí, Paulo mostra como esse amor pelos inimigos, deve se manifestar na prática. Olha só, vamos lá? Primeiro, abençoando quem te persegue. Tem alguém que te persegue aí? Não precisa responder não, só lembra aí. Tem alguém que te persegue, te faz mal? O que você está fazendo por ele ou por ela? Paulo diz o seguinte: abençoa. Se a pessoa está pegando no teu pé no trabalho, você vai dizer, Senhor, que ele seja promovido. Tem coragem? Senhor, que ele até consiga enxergar um dia, Senhor, o que ele está fazendo de errado comigo. Mas, Senhor, do fundo do meu coração, promove ele. Abençoa a vida dele aqui no trabalho. Que o que ele está fazendo comigo, ninguém faça com ele. O contrário do louvor chamado sabor de mel. O sabor de mel destila nos poros, né? Que o outro sofra o que eu estou sofrendo. Mas, irmãos, o impulso natural é revidar, não é não? Mas o impulso espiritual é abençoar. Abençoe, irmãos. Abençoe. E quando você se ver fazendo isso, depois você não fica com raiva não, mas dá um pulo de glória a Deus, porque é Deus fazendo um milagre na sua vida. Amém, irmãos? É verdade. É Deus fazendo um milagre, porque isso é um milagre, irmãos. Quando a gente se comporta assim, é um milagre. Porque a gente não consegue fazer isso sozinho não, irmãos. Amém? Segundo, que ele fala lá, ó, não retribuindo mal por mal, verso 17. Não retribuindo mal por mal. O cristão rompe o ciclo da vingança e entrega a justiça nas mãos de Deus. Sabe por que a gente não retribui o mal com o mal? Porque a gente está alicerçado do amor sincero. E vocês lembram qual é as duas partes do amor sincero? Repudiar o mal e se apegar ao bem. Ele não tem como pagar o mal com o mal, porque ele só anda junto com o bem. O mal está longe dele. Agora, se a gente está flertando com o mal, se a gente flerta com as coisas erradas em relação ao outro, ao que a gente deseja para o outro, que a gente pensa do outro, aí, irmão, quando as coisas acontecem, a primeira coisa que a gente tem de reação é pensar o pior. É desejar o pior. E às vezes é reagir da pior maneira possível. É ou não é? Então, irmãos, não retribuindo o mal por mal. A atitude em resposta deve ser sempre benéfica. Sempre benéfica. Se alguém te xinga, abençoe. Se alguém está realmente fazendo mal para você, faça o bem. Eu sei que é difícil, mas lembra que é uma escolha? Você pode estar até meio que ainda contrariado, dizendo, Senhor, eu estou fazendo, mas é pela misericórdia. O meu coração ainda não está pronto para isso. O meu coração ainda não está preparado para isso, Senhor Deus, mas eu vou fazer por obediência. Só que é o seguinte, eu não quero continuar fazendo isso só por obediência. Eu quero também que o meu coração seja contagiado. Seja contagiado por esse amor. E que isso não doa em mim. Que retribuir o mal que me fazem com o bem, não faça o meu coração sangrar, mas faça o meu coração celebrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo é um processo, irmãos. Mas um processo que tem que começar. Que tem que continuar. Que tem que avançar. Terceiro, buscando a paz. No versículo 18. Se possível, quando depender de você, tende paz com todos. A pessoa está te perseguindo. A pessoa está fazendo mal contra a sua vida. Mas diante daquela situação, o que sai de você,
promove paz. O que sai de você não é gasolina e combustível para pegar mais fogo. O que sai de nós tem que ser aquilo que pacifica. Aquilo que pacifica. Nem sempre a paz dependerá apenas de nós, mas nunca deve faltar a disposição da nossa parte. É óbvio que a paz até as últimas instâncias depende também da outra paz. Mas, no que depender de nós, nós vamos pacificar. Amém, irmãos? Bom, em quarto lugar, o que é amar o inimigo na prática? Dá um toquinho aí, Rafael, por favor. Deixando a vingança para Deus, versículo 19. A vingança pertence ao Senhor. Quem tenta fazer justiça com as próprias mãos, ocupa um lugar que pertence exclusivamente a Deus. O Senhor diz: minha é a vingança. A vingança do que fazem contra a sua vida não é sua, é minha. E eu a retribuirei, ele diz. Não haverá nada neste mundo que fizerem contra você, contra o mal sobre a sua vida, que se você mantiver o seu coração em paz, e se você tiver alicerçado do amor sem máscara, você pode ter certeza que não há nada que Deus vai se esquecer. Deus vai tratar da maneira dele. Da maneira dele. Mas, irmãos, é maravilhoso quando a gente olha para isso e percebe que o nosso coração não pode ser um celeiro para ressentimento. O nosso coração não pode ser um celeiro para ressentimento que tanto envenena a nossa alma, envenena o nosso coração. O nosso coração tem que estar pronto a ser liberto de tudo quanto aquilo que já nos feriu um dia, de tudo quanto aquilo já nos fez mal um dia. O nosso coração tem que ser um coração vacinado com o amor sem limites.